O capeta existe. Muitas pessoas têm essa dúvida. Demônios realmente existem? Eu já tive muitas experiências com o mundo espiritual, inclusive com demônios. E hoje eu vou te mostrar 3 relatos, uma visão, um sonho e uma experiência que eu tive, junto com a Bíblia te explicando como que os demônios agem no mundo espiritual. Antes de mostrar meus relatos, é bom deixar claro que Deus se comunica com seus filhos de várias formas. Inclusive, uma delas são visões e sonhos. A diferença de visão e sonho está aqui. Veja esses exemplos na Bíblia. Deus fala de um modo e depois de outro, e não prestamos atenção. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens. Esse último versículo vocês guardem bem. É sempre fundamental que você utilize da Bíblia, a palavra de Deus, para interpretar e entender realmente os sonhos e visões que vocês tiveram. Sempre orando e buscando o discernimento e ajuda do Espírito Santo de Deus. Nunca considere apenas a sua interpretação. Tá, mas o que são basicamente os demônios na Bíblia? Eles são anjos caídos, e quando Satanás se rebelou contra Deus, os seguiram. Vamos então para os testemunhos. A visão. Muito bem. Enquanto eu dormia em minha cama, em um determinado momento, eu levanto. Não como alguém que se levanta de um sono e acorda, mas sim como se estivesse em um sonho. Mas logo após eu levantar, um cajado branco e iluminado surge em minha mão, como um sábio de luz, só que sem o cabo, como se a presença de Deus estivesse comigo. Lembro-me muito bem de dizer em voz alta, algo como: a presença de Deus esteja nesse lugar, pelo sangue derramado e pelo poder de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Depois disso, eu ando em direção à porta do meu quarto, abro ela e dou direto no corredor da casa. Olho em direção ao quarto da esquerda, que está com a porta aberta e em uma escuridão, e digo: saia daí, espírito maligno, seguidor de Satanás. Nada acontece a princípio, mas eu sinto que algo está com medo, uma sensação de insegurança, que algo está escondido e teme ser achado. E rapidamente digo: eu sei que você está aí, e em nome de Jesus proclamo que saia daí. Logo após isso sai uma presença negra, totalmente escura. Ela tinha uma silhueta como se fosse um humano, mas ofuscava com uma fumaça negra, que rapidamente foi extinguida e apagada como um vampiro que olha para a luz do sol. Após isso, olhei para o lado direito do corredor que dava para a sala. Andei 4 passos e cravei o cajado de luz que estava em minha mão, ao mesmo tempo que eu proclamava: pela presença de Deus e a autoridade que me foi dada por Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, proclamo que nenhum mal irá persistir nessa casa. Eu dizia essa frase enquanto colocava intensamente o cajado no centro de minha casa e uma luz dominava aquele local, sobre modo que todo o local era tomado pela graça de Deus. E eu sentia muitas presenças malignas sendo destruídas e dizimadas em volta. Passado em torno de 1 minuto, eu me ergo e vejo que uma paz é colocada sobre a casa. Vejo rapidamente uma pessoa como um vulto conversando comigo e volto para minha cama. No dia seguinte, eu pergunto para a pessoa que eu acredito ter visto no final do sonho se ela me viu aqui na sala realmente. Eu fico impressionado porque essa pessoa realmente confirmou que me viu no centro da sala falando coisas. Ela me disse que ela estava sentada na sala e me viu no meio dela falando coisas que ela não entendia, como se eu falasse outra língua. É claro que os anjos não têm as nossas línguas como língua natal. E eu tenho a convicção de que aquilo que eu expulsava com a palavra de Deus de minha casa eram demônios. Eles agem de forma sorrateira. Inclusive, existem alguns versículos que falam sobre isso. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Somente com a palavra de Deus, a graça de Jesus e o discernimento do Espírito Santo conseguimos discernir o que são demônios. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês.
Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Entenda, não é você nem o outro que expulsa os demônios. É o próprio Deus que intercede por nós. O sonho. Muito bem. Eu começo o sonho em volta de uma fogueira, na qual estou com o que eu acredito ser Jesus. Ele era muito estranho. Ele não era aquela presença de Jesus que eu experienciei em outros momentos, com a graça imensurável. Ele era estranho, mas se parecia um pouco com ele. Parecia que algo estava diferente. E com ele tinha algo escuro com o qual conversava. Eu falo então, Jesus, Jesus! E ele logo me percebe ali e me olha de uma forma estranha. Começo a me explicar dizendo, eu errei. Eu achava que estava certo. Aliás, eu acho que eu estou certo. Está tudo bem? É normal? Jesus! Jesus então me olha de uma forma estranha e cínica, como se quisesse dizer: Você errou, mas você gostou. Eu achei isso estranho, mas eu continuei dizendo: Jesus, mas Jesus, me ajuda. Então ele diz: Vai daqui. Eu não vou te ajudar. Sai. Você fez porque você quis. Insisto pedindo ajuda, então ele começa a se enfurecer de raiva. Ele pega minha alma e me puxa para um trono cheio de sangue. Logo depois disso, eu percebo que não era realmente Jesus. A máscara cai dele como uma máscara que derrete e se mostra que na verdade era Satanás. Ele se assenta em seu trono e me olha, como se olhasse para um pedaço de lixo, e eu começo a me justificar. Mas o que eu fiz? O que eu fiz? Ele diz: Você sabe exatamente o que você fez. Então eu digo, tentando me defender: mas isso não é errado, isso não era errado. Eu não fiz nada de errado, é normal, todo mundo faz. Mas como se o Espírito Santo de Deus iluminasse minha mente, eu começo a perceber o erro que eu estava cometendo e o pecado que eu estava insistindo. E então eu começo a pedir ajuda para Deus, pedindo: perdão pelo meu pecado. Perdão, Deus, me ajuda, por favor. Satanás com ódio, como quem transmite uma sensação de: Eu estou sendo malvado, mas por mim, eu não faria. Também você ficaria aqui. como se em um piscar de olhos, ele me libera e eu saio daquele local. Satanás pode ser um dos seres mais poderosos que existem, mas ele tem um limite, que é Deus. Ele nunca irá rejeitar uma ordem direta de Deus, porque ele não consegue ter o poder que Deus tem. Ele não é onipotente e nem onipresente. Porque se ele fosse onipotente, onipresente e onisciente, ele saberia que eu estava lá, desde o princípio. Sabe, eu escolhi esse como um dos relatos que infelizmente não é muito feliz, né? Inclusive pra minha parte. E também ele é um dos mais antigos que eu tive. Mas eu me lembro muito bem que nessa época eu estava sendo confrontado pela mão de Deus, pelo um pecado que eu estava insistindo. Eu li versículos e vi pessoas explanando e mostrando o pecado que eu estava fazendo e cometendo. Infelizmente eu recusei a palavra de Deus e achei que aquilo que eu estava fazendo era certo, apenas e exclusivamente pelo meu desejo. E eu achava que aquilo era certo também porque todo mundo fazia. E esse é um grande erro que as pessoas cometem. Não é porque é normal e todo mundo faz que é certo e agradável aos olhos de Deus. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Porém Deus, ele é muito misericordioso e nos ama. Lembra que eu falei para vocês guardarem o versículo de Jó que eu falei no começo do vídeo? Muito bem. Então, lhes abre os ouvidos, para lhes dar a sua instrução, a fim de afastar o homem do seu mau propósito. Ele utilizou o sonho para me mostrar a minha transgressão e a minha iniquidade. E com constante oração e devoção a Deus, comecei a servir ao seu desejo e ao seu propósito. Um dos grandes erros também das pessoas é acharem que Deus não vai perdoá-las. Sempre que errarmos e pecarmos contra Deus,
Não devemos achar que o nosso erro é certo, só porque as outras pessoas fazem. Isso é um grande erro e um grande perigo, porque a partir do momento que nós insistimos no pecado, nós viramos servos de Satanás. E a partir do momento que você peca e que você erra, você deve procurar a ajuda de Deus. Ele sempre vai te aceitar de braços abertos e vai estar te esperando. Experiência acordado. No local que passa esse testemunho é meu trabalho, com atendimento ao cliente. Eu sou um dos primeiros que tenho contato com qualquer pessoa que entra lá, depois da recepção, que não tem nenhum tipo de segurança nem barreira. Muito bem, eu estou trabalhando normalmente no meu notebook, quando aparece uma pessoa. Um homem de mais ou menos 1,80 m, com cabelo médio e barba longa. Aparenta ser morador de rua, pelo cheiro e estado que se encontrava. Ele passa direto pela recepção e pela entrada, e vai em minha direção. Chegando em mim, nós começamos uma conversa, e ele começa me dizendo: Opa, irmão, beleza? De boa? Eu não quero te incomodar, eu só queria uma ajuda. Sabe, assim, eu acho estranho ter que pagar para usar um banheiro. Tem um banheiro ali na praça que eles cobram tipo R$2, dizendo que é pra manutenção. E eu fico tipo assim, claro, cara, eu tenho, sabe? Nossa, sabe? Eu olho para o lado para ver se alguém está percebendo a presença dele. Mas para minha surpresa, eu percebo que ninguém percebeu a presença dele. Nem meu colega que está do meu lado e sempre está de olho em tudo. É como se ele nem existisse. Ele começa a falar mais coisas sem conexão e quando ele para do nada e respira fundo por uns 2 segundos, refletindo e diz: Então, eu gostaria de saber se você tem um pouco de álcool, sabe? É pra me emprestar. Qualquer tipo de álcool. Então eu digo pra ele: sim, mano, eu tenho um álcool em gel ali do meu colega pra você passar na mão. Então, dizendo isso, eu me dirijo à mesa do meu colega para borrifar um pouco de álcool na mão dele, né? Eu pego o álcool e vou borrifar na mão dele. E ele diz: Não é pra mim. Pode botar nessa garrafa aqui? Foi a garrafa que ele colocou em cima da mesa, quando ele tinha perguntado se eu tinha álcool. Então eu digo pra ele: não, irmão, infelizmente não posso fazer isso. Esse álcool é apenas para passar na mão mesmo. Ele se sente claramente desconfortável com a resposta que eu disse pra ele. E ele começa a andar pra cima de mim, mas parece que algo segura e recua ele pra trás. Ele para por alguns segundos e diz assim: Tá, tudo bem. vira as costas e fala ao mesmo tempo que anda pra saída. Deus te abençoe, então, Deus te abençoe. Eu falo com toda a sinceridade que eu tenho e fé em Deus. Amém, irmão. Nesse momento que eu pronunciei o amém, ele olha pra trás, andando pra saída, em minha direção, com os olhos como se fosse de gatos. Eram os olhos estranhos e profundos, como se algo nele sentisse repulsa e nojo pela minha fé. Ele continua andando e sai rapidamente do meu trabalho. Essa situação aconteceu muito rápido. Foi em menos de 5 minutos. E eu fico em alguns segundos pensando, após a saída dele, sobre o que aconteceu. Parecia que ninguém tinha percebido a presença dele. E parecia que algo sentiu repulsa a partir do momento em que eu pronunciei a minha verdadeira fé em Deus. Sabe, esse relato mexeu bastante comigo, porque me fez ter a convicção de uma certeza que eu já tinha, que existem possessões demoníacas. Este homem que passou no meu local de trabalho, eu tenho a certeza e a convicção de que estava passando por um momento de possessão demoníaca em sua vida, que talvez poderia levá-lo para a sua morte. A possessão demoníaca trabalha dessa forma. A partir do momento que você é controlado totalmente pelas hostes espirituais malignas desse mundo, você não faz mais a sua vontade, e sim a vontade deles. É utilizado como uma ferramenta para destruir o próximo e se autodestruir. Possessão demoníaca realmente existe. Esse versículo fala exatamente sobre a situação desse homem. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. Então diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega e encontra a casa desocupada, varrida e em ordem, então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passando a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro,
aquele homem deveria estar dependente das drogas e do vício. E provavelmente, em algum momento da sua vida, ele tentou se livrar disso. Mas eu acredito e tenho convicção que ele se firmou apenas na sua força. Talvez, por algum momento, ele conseguiu se afastar daquilo. As pessoas, hoje em dia, elas não têm mais fé em Deus. Elas se firmam apenas nas suas forças, que por algum momento dá a falsa ilusão de vitória. A sensação que você tem o controle total de sua vida é um engano muito perigoso. Deus e apenas a sua graça tem a capacidade de tirá-lo da vida da pornografia, dos vícios, das drogas, da traição. Não adianta você ir a uma igreja com os filhos de Deus, ouvir, clamar de uma forma superficial a graça de Deus, se no seu interior você continua vazio e sem fé. Se você não tem uma vida de oração, uma vida de constante busca por Deus, você vai estar propício e aberto a constantes ataques que vão tentar te afundar nos vícios que você tem, nas dificuldades que você tem nessa vida. Mas você também pode ter a certeza de que quando você se aproximar de Deus, você vai ser tentado pela coisa que mais te enfraquece nesse mundo. Não desista, mesmo que você peque e erre contra Deus. Procure a sua misericórdia, procure o perdão. Não ache que o seu pecado é certo, não conviva no erro, que esse erro pode te afundar cada vez mais. Um dos meus maiores erros foi ignorar a palavra de Deus e achar que o meu pecado é certo, apenas porque esse mundo perverso o faz. Deus sempre estará de braços abertos para que você o busque e tenha anseio pela vida eterna. Eu tenho incontáveis experiências com Deus, sonhos e visões. Inclusive vou deixar um deles no card. Eu também quero que vocês me ajudem a tentar interpretar esses 3 testemunhos que eu compartilhei com vocês hoje. Caso vocês queiram que eu compartilhe mais experiências que tive com Deus, utilizando a palavra de Deus para dar discernimento, também deixe nos comentários. Que Deus abençoe vocês grandemente. E lembre, com Ele a vitória sempre será certa. Fica com Deus.